Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Nós vamos continuar os nossos encontros aqui virtuais e espero que seja um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite para cada um de vocês e que nesse momento de quarentena vocês continuem se cuidando. Na aula passada nós tratamos sobre o assunto da finalização do assunto, a realidade que nos cerca. Na aula de hoje nós iremos tratar o início da orientação e a localização no espaço. Bom, para nós nos localizarmos em qualquer superfície, qualquer parte da Terra, precisamos sempre de um ponto de referência. Pontos de referência nada mais é do que lugares ou pontos, construções que venham nos dizer em que direção nós estamos indo. Como assim, professora? Construções, pontos, não entendi nada. Por exemplo, por que eu disse construções? Na cidade, para nos localizarmos, nós temos algumas edificações. Nós temos prédios, nós temos hospitais, nós temos mercados, e assim nós conseguimos saber basicamente onde nós estamos indo. Já, como um piloto pode fazer para poder se localizar quando ele está sobrevoando o mar, ou um deserto, ou uma floresta? Como o Google Maps consegue fazer a localização exata de onde nós estamos ou para onde nós queremos ir? Pois bem, se vocês observarem o mapa, na parte de baixo, na legenda, sempre tem escrito lá, desenhado, na verdade, uma estrela, né? Um objeto em forma de estrela. Esse objeto, essa estrela, nada mais é do que a rosa dos ventos. A rosa dos ventos, além desse desenho, né, que ela tem de estrela em formato de cruz, ela tem exatamente algumas letras que estão ao redor dela em cada ponto. Essas letras são direções. Essas direções irão nos guiar em relação à localização para que possamos chegar no nosso local de destino. Por exemplo, na página 35 do livro de vocês, em cor de abóbora aqui, vocês têm a parte, aqui ó, em cor de abóbora, vocês têm a rosa dos ventos. Nessa parte cor de abóbora, você tem os pontos que são chamados de pontos cardeais. Esses pontos cardeais são os principais, de onde virão outros pontos que irão compor a rosa dos ventos e irão nos ajudar em relação à localização. Nós temos 4 pontos cardeais, tá? O norte, o leste, o sul e o oeste. Mas, professora, eu vi aí no desenho que além dessas letras N, L, S e O, tem outras letras e eu não estou entendendo muito bem. Pois bem, essas outras letras que vocês estão vendo, que agora nós vamos falar delas aqui, que estão de azul, ó. Tá vendo aqui? Esses pontos que estão em azul nada mais são do que pontos colaterais. Eles são chamados assim porque eles se encontram ali na intermediação entre, né, os pontos cardeais. Por exemplo, os pontos colaterais são entre norte e leste, nós temos o nordeste. Entre leste e sul, nós temos melhor dizendo, vamos começar pela parte de cima que fica mais fácil, né? Entre norte e leste, você tem o nordeste. Entre o norte e o oeste, você tem o noroeste. Entre o sul e o leste, você tem o sudeste. E entre o sul e o oeste, você tem o sudoeste. Então, esses são os pontos colaterais. Beleza? Professor, eu continuei vendo outros pontos aí, algumas outras letras. Então, o que seriam essas outras letras? Aqui, na rosa dos ventos, em verde, você está vendo aí os pontos subcolaterais. Nada mais são do que direções intermediárias, porque se encontram entre os cardeais e os colaterais, e que assim também vão indicar direções. Você tem aí entre o norte e o nordeste o ponto norte-nordeste. Entre o nordeste e o leste, você tem, entre o norte e o noroeste, né, que por lado de cá que eu disse que é começar pela parte de cima. Entre o norte e o noroeste, você tem norte-noroeste, tá?
Você tem também aí mais um pouquinho para o outro lado, entre o leste e o nordeste, você tem leste-nordeste, tá? Que é indicado pela letra LNE. Entre o leste e o sudeste, você tem leste e sudeste. Entre o oeste e o noroeste, você tem oeste e noroeste. E entre o oeste e sudeste, eu tenho o oeste e sudeste. Para você ver que eu estou sempre pescando no livro para não me perder, porque são nomes um pouquinho complicados e para vocês estarem se guiando melhor, para vocês aprenderem melhor, façam a leitura acompanhando a Rosa dos Ventos, porque assim você vai conseguir compreender basicamente onde cada um desses pontos fica. Se vocês observarem, os pontos subcolaterais nada mais levam o nome exatamente da parte intermediária onde ele se encontra, entende? Por exemplo, o norte e nordeste está entre o ponto norte, que é o ponto cardeal, e o ponto colateral nordeste. Então eu puxo a setinha ali, eu tenho o norte, nordeste, entende? Agora, se eu tenho ali um ponto que fica entre o leste e o nordeste, eu vou puxar uma setinha e dali eu tenho o quê? O leste, nordeste. Vou levar exatamente o nome dos pontos que são cardeais e o nome dos pontos colaterais. Bom, gente, antigamente as pessoas, para poder conseguirem saber onde era o norte, onde era o sul, onde era o leste e o oeste, elas ainda não tinham uma bússola, ainda não tinham o exato conhecimento da Rosa dos Ventos. Então, o que elas faziam? Se guiavam através da orientação do sol. Como assim, professora? Elas ficavam olhando para o sol, ia queimar os olhos, ia ficar tudo escuro quando elas tentassem enxergar. Não. O sol, quando ele emite seus raios solares sobre nós, ele incide seus raios solares sobre nós, ele projeta uma sombra. Então, o que essas pessoas faziam para poder se localizar? A parte da frente da sombra nada mais era do que o norte. A parte de trás, o sul. A parte da direita, o leste. E a parte da esquerda, o oeste. E dessa forma as pessoas conseguiam saber basicamente a direção para poder se guiarem e conseguirem chegar até o seu destino. Grandes grupos humanos começaram a fazer a sua localização, a saber a direção para poder migrarem ou imigrarem para outras áreas, ou seja, migrarem é a saída de um estado para o outro e imigração de um país para o outro. Eles fizeram exatamente essa localização através desses raios solares, tá? Mas isso foi muito lá atrás, muito antigamente. E como é que eles faziam para poder se guiar à noite, professora, já que não existia sol? Boa pergunta. Esses grupos se localizavam através das constelações e tinham como maior ponto de referência o Cruzeiro do Sul, tá ok? Alguns tempos depois, alguns anos depois, veio existir o que nós conhecemos hoje por bússola. E já na bússola veio inserido o desenho do que eu acabei de falar, que era a Rosa dos Ventos, tá? A bússola é o mais antigo e o mais eficiente instrumento de orientação inventado pelo ser humano, porque ela consegue dar em exatos, tá? Se você tiver um bom cuidado com ela, o ponto onde você se encontra, para onde você está indo, tá? A agulha, gente, a bússola, ela é composta, além do desenho da Rosa dos Ventos, de uma agulha, tá? Que é imantada, ou seja, ela é magnetizada e funciona como um ponteiro de um relógio, tendo a parte ou verde ou vermelha dela sempre indicando o norte e a outra parte sempre indicando o sul. Assim você consegue se localizar e chegar até o seu destino, ok? Um beijão e até a próxima aula. E não esqueçam de responder o exercício. Eu estarei enviando para vocês na tabela da escola os exercícios que vocês devem estar fazendo. Não esqueçam também que, se quiserem tirar dúvida, podem me procurar no meu privado ou no grupo da escola. Tchau, tchau. Até a próxima aula.